Olá! Hoje iremos falar de uma doença que atinge cerca de 70 mil pessoas em todo o mundo. A fibrose cística é a doença genética grave mais comum diagnosticada ainda bebê. A fibrose cística, também conhecida como doença do beijo salgado ou mucoviscidose, é uma doença genética crônica mais comum da infância que afeta principalmente os pulmões, pâncreas e o sistema digestivo. Ela é causada por um gene defeituoso e a proteína produzida por ele faz com que o corpo produza um muco de 30 a 60 vezes mais espesso que o usual. O muco espesso leva ao acúmulo de bactérias e germes nas vias respiratórias, podendo causar inchaço, inflamação e infecção, trazendo danos aos pulmões e podendo também bloquear o trato digestório e o pâncreas. A maioria das pessoas com fibrose cística recebe o diagnóstico ainda bebê. Para isso, temos o teste do pezinho, que consiste em uma pequena amostra de sangue tirada do calcanhar do recém-nascido. Temos o teste do suor, onde estimulamos uma pequena área da pele de forma a incentivar as glândulas sudoríparas a produzirem suor. E o teste pré-natal, que é feito no início da gestação em mães com histórico familiar dessa doença. A fibrose cística nos pulmões. As vias aéreas são ciliadas e varrem o muco para fora. Esse muco normalmente captura os germes capazes de causar infecções. E as pessoas com fibrose cística têm as proteínas reguladoras em número reduzido ou defeituoso, resultando no muco espesso. Assim, a dificuldade dos cílios em varrê-lo para fora, ocorrendo o acúmulo de germes. Aqui podemos ver o muco bloqueando as vias aéreas. A fibrose cística no sistema digestório. O pâncreas produz enzimas que são substâncias químicas usadas pelo corpo para decompor os alimentos. Os ductos pancreáticos podem ficar bloqueados com o muco, e essas enzimas têm dificuldade para chegar ao intestino delgado, onde elas atuam. Sem elas, o corpo tem complicações para decompor os alimentos e a absorção dos nutrientes. Aqui podemos ver o muco bloqueando os ductos pancreáticos, que começa a danificar as células pancreáticas e, consequentemente, a reduzir a produção dessas enzimas. Os sintomas mais comuns são pele e suor de sabor muito salgado, tosse persistente, muitas vezes com catarro, infecções pulmonares frequentes como pneumonia e bronquite, chiados no peito ou falta de fôlego, baixo crescimento ou pouco ganho de peso, apesar do bom apetite, surgimento de pólipos nasais, diarreia e baquetamento digital, que seria o alongamento e arredondamento na ponta dos dedos. Os adolescentes com fibrose cística devem ficar atentos, pois uma das características mais consistentes de apresentação no sexo masculino é a azoospermia obstrutiva, que seria a ausência total de espermatozoide, com infertilidade de 98% dos casos. E no sexo feminino, o muco cervical espesso pode contribuir para a fertilidade reduzida. A fibrose cística ainda não há cura, porém, a maioria dos tratamentos é projetada para tratar problemas digestivos e para a limpeza dos pulmões. Deverá ter acompanhamento médico especializado e varia de acordo com a gravidade da doença e com a forma como ela se manifesta. São elas: ingestão de enzimas digestivas para alimentação, medicamentos broncodilatadores, antibióticos e anti-inflamatórios, suporte nutricional, atividade física, acompanhamento multidisciplinar frequente e fisioterapia respiratória. Pacientes com fibrose cística possuem IPE, insuficiência pancreática exócrina, decorrente dos ductos pancreáticos bloqueados pelo muco. Essas pessoas devem receber enzimas para superar o problema e manter a digestão e a saúde nutricional normais. O tratamento com essas enzimas pancreáticas, de acordo com os estudos, tem se mostrado benéficas, melhorando e diminuindo os sintomas gastrointestinais, além de mostrar uma ótima eficácia. A conduta nutricional visa evitar a desnutrição. Esses pacientes já possuem a taxa metabólica basal alta, por isso devemos optar por alimentos pastosos para que gaste menos energia ao comer, por conta dos alimentos que já estão quebrados.
ajudando assim na dieta hipercalórica. E também são utilizados alguns suplementos orais na conduta nutricional. Agora que você já sabe um pouco mais sobre a fibrose cística, fique sempre atento e não deixe de dar atenção ao seu tratamento. É uma doença grave que não deve ser ignorada. Obrigada!